Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Torá e hoje então vamos falar de Hilchot the Earth, capítulo 5, Halachá de número 5. O texto diz assim: quem quer que se conduz dessa forma não apenas santifica a sua alma e purifica a si mesmo e depura a sua personalidade, mas, além disso, se tem filhos, eles serão graciosos e modestos, dignos de sabedoria e devoção. Contudo, quem se conduz nos caminhos do resto das pessoas que andam em trevas, terá filhos como aquelas pessoas. Meu comentário. Primeiramente, é importante contextualizar e relembrar do que é que ele está falando. Então, o Rambam Maimônides está falando de pessoas que agem dentro dos limites estabelecidos pela Torá, que olham para a Torá como um padrão de conduta que pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida e que entendem que a espiritualidade está disponível no dia a dia e é acessível para cada ação e para cada circunstância. Essas pessoas que buscam também trabalhar o seu caráter, o seu traço de personalidade, buscam conduzir-se cada vez mais próximos à vontade do Criador. Tem erros? Tem problemas? Tem falhas? Tem, mas buscam se conscientizar acerca dessas falhas e trabalhá-las. Essas pessoas, então, são consideradas pessoas sábias e pessoas que irão se beneficiar do ato de se separarem daquilo que é nocivo e viverem uma vida íntegra para o eterno. Elas irão se purificar das suas transgressões e depurar a sua personalidade, como ele diz. Mas, além disso, essas pessoas também darão um bom exemplo para os seus filhos. Os filhos das pessoas que procuram se conduzir em retidão e em integridade, normalmente irão absorver esses exemplos e esses elementos. Ao passo que, se a pessoa não se conduz dessa maneira ou não disciplina o filho para que se conduza de maneira igual, pois não basta você ser justo e achar que a sua justiça vale pela do seu filho. Se essas pessoas, então, não agirem dessa maneira adequada, então os seus filhos certamente terão desvios tão grandes quanto os desvios das gerações anteriores, ou terão outros tipos de desvio. Como psicanalista, encontro muita gente que vem me falar sobre os seus filhos. Muitas pessoas buscam dizer que gostariam que os seus filhos fossem da forma X ou da forma Y, ou que não entendem o porquê que elas fazem tudo pelos filhos e ainda assim os filhos não agem de acordo com aquilo que elas gostariam. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: os filhos respondem muito melhor ao exemplo do que às palavras. Se você cria o seu filho dando exemplos verbais e dizendo para ele como é que ele tem que se conduzir, mas as pessoas com quem ele convive na sua casa são diferentes, ele se sairá exatamente igual ao ambiente onde ele se encontra. Esse é um elemento fundamental. Antes de você se perguntar por que é que o meu filho não é assim, não é dessa forma? Pergunte-se, mas você é dessa forma? Mas as pessoas que estão no seu lar, que servem de exemplo para o seu filho, são dessa forma? Essa é uma pergunta muito importante. E aí, se desejamos, de fato, dar exemplos diferentes para os nossos filhos, devemos primeiramente tratar de mudar os nossos exemplos. É impossível mostrar um caminho simplesmente por palavras. Quem busca mostrar um caminho deve fazê-lo por meio de ações. Mostre o caminho, conduza, haja diferente e naturalmente os seus filhos serão apresentados a uma maneira diferente de agir. A segunda coisa importante é entender que, da mesma maneira que devemos buscar limites para lapidar os nossos traços de personalidade e que não adianta a gente ir para o extremo
de um lado ou para o extremo do outro, sem considerar o meio termo, sem considerar a longo prazo que devemos não nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andar o caminho que é reto, se nós não fizermos a mesma coisa ao moldarmos as personalidadezinhas dos nossos filhos, eles também apresentarão desvios. É muito comum pessoas olharem e dizerem: o mundo está uma bagunça, então eu encherei o meu filho de disciplina, e não sabe por que os filhos crescem revoltados, crescem não se sentindo amados, crescem para até mesmo desafiar a autoridade dos pais com agressividade. Afinal, a agressividade da própria autoridade foi o exemplo que eles tiveram e não uma autoridade saudável, uma autoridade sólida. Por outro lado, há pessoas que pensam o contrário. Eu irei cobrir de amorosidade o meu filho, afinal de contas eu sei o que é ter uma vida muito sofrida, eu sei o que é ser rejeitado, desprezado, então eu vou fazer de tudo por esse filho. Tudo aquilo que eu não tive, ele vai ter. E cadê o limite? Não se cria um filho simplesmente só na base do amor, só na base de passar a mão na cabeça, porque também essas pessoas podem se tornar verdadeiros sociopatas. É muito importante, portanto, o equilíbrio, amor e disciplina na medida certa, atentos sempre às personalidades que estão se formando. E se elas estão se desviando para um lado, é importante puxar para o outro, usando daquele exemplo da teoria da curvatura da vara, até que a personalidade se emende, se ajuste e esteja no meio. É muito importante fazer esse exercício consigo próprio, afinal de contas, os filhos irão observar como você vive a sua vida e também estender esse exercício para trabalhar o seu filho ou a sua filha enquanto ainda estiver em idade de aprendizado, enquanto ainda estiver debaixo da sua tutela, enquanto ainda viver debaixo do mesmo teto que você. Muito importante isso para evitar frustrações, evitar decepções. E se você neste momento se encontra frustrado com o seu filho, não desanime. Ao invés de ficar simplesmente murmurando sobre o que é que aconteceu, como deveria ter sido, o que é que eu fiz de errado, etc, etc. Não perca tempo com esse ciclo de culpa que não leva a nada. Sentir culpa só é útil se a culpa promove mudança. Então, pare de se lamentar e haja. Perca bem menos tempo se lamentando sobre como os seus filhos são e busque mudar a sua conduta e mudar a forma como você trata o seu filho. Aí sim, há uma chance de uma melhora, há uma chance de uma mudança. Se nós somos capazes de mudar, se nós somos capazes de nos depurarmos, os nossos filhos também têm essa mesma capacidade. Não desista, lute até o fim, mas lute com as armas corretas e adequadas. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.